Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta terça-feira, dia 11 de abril, com a Liga dos Campeões. As quartas de finais, onde temos a equipe do Benfica de Portugal enfrentando a equipe do Inter da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Inter, ela empatou 3 e perdeu 2. No atual momento do campeonato português, a equipe do Benfica ela é a primeira colocada com 71 pontos ganhos. Já a equipe da Inter de Milão do campeonato italiano é a quinta colocada com 51 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto das quartas de finais da Liga dos Campeões, partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, pelo segundo jogo das quartas de finais, temos a equipe do Manchester City da Inglaterra enfrentando a equipe do Bayern de Munique da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela perdeu 2 e venceu 3. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 3 vitórias para a equipe do Manchester City e 2 vitórias para a equipe do Bayern de Munique. No atual momento do seu respectivo campeonato, a equipe do Manchester City é a segunda colocada com 67 pontos ganhos. Já a equipe do Bayern de Munique é a primeira colocada do campeonato alemão com 58 pontos ganhos. Melhor opção para essa quarta de finais da Liga dos Campeões, temos 2 opções. Primeira opção, casa, Manchester City para vencer, e a segunda, ambas equipes marcam. Copa do Brasil, temos a equipe do Volta Redonda enfrentando a equipe do Bahia. Esse jogo que ocorrerá às 4h30 da tarde. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Volta Redonda, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, ela empatou 2 e venceu 3. A equipe do Volta Redonda, que é a participante do Campeonato Brasileiro da Série C, e o Bahia, que é o participante do Campeonato Brasileiro da Série A. Para essa Copa do Brasil, melhor opção para esse confronto, vamos de gol, partida acima de 1,5. Copa do Brasil, temos a equipe do Botafogo de São Paulo enfrentando a equipe do Santos. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo de São Paulo, ela empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Esses times já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe do Botafogo de São Paulo, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Santos. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gol, partida acima de 1,5. Copa do Brasil, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do CSA. Este jogo que ocorrerá às 8 horas da noite. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSA, ela perdeu 2 e venceu 3. Atualmente, essas equipes já se confrontaram por 2 vezes, tendo 1 vitória para a equipe do Internacional e 1 vitória para a equipe do CSA. Melhor opção para esse confronto seria bom botar casa, como a equipe do Inter está com bastante favoritismo, mas vou de partida acima de 1,5. Copa do Brasil, temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Águia de Marabá. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, ela perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Águia de Marabá, ela empatou 2 e venceu 3. Atualmente, essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 3 vitórias para a equipe do Fortaleza e 2 empates. A equipe do Fortaleza, que é a participante do Campeonato Brasileiro da Série A, e a equipe do Águia de Marabá
é a participante do Campeonato Brasileiro da Série D. Melhor opção para essa Copa do Brasil: Casa, Fortaleza para vencer. Copa do Brasil. Temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Ituano. Este jogo que ocorrerá às 21h30 da noite. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, ela empatou 1, venceu 3 e perdeu 1. Atualmente essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo 3 vitórias para a equipe do São Paulo e 2 empates. A equipe do São Paulo, que é a participante do Campeonato Brasileiro da Série A, e a equipe do Ituano é a participante do Campeonato Brasileiro da Série B. Melhor opção para esse confronto da Copa do Brasil: Casa, São Paulo para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Benfica versus Inter de Milão, partida acima de 1,5. Manchester City versus Bayern de Munique, casa, Manchester City para vencer. Real Madrid versus Chelsea, casa, Real Madrid para vencer. Bilhetes pronto para a Copa do Brasil. Temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do CSA, partida acima de 1,5. Volta Redonda versus Bahia, partida acima de 1,5. São Paulo versus Ituano, casa, São Paulo para vencer.